salvai-vos desta geração perversa. Preste bem atenção, para quem quer servir a Deus, a primeira coisa é sair desse mundo, é cortar os vínculos com essa geração perversa, porque se tu ficar untado, casado com esse mundo, tu não vai conseguir servir a Deus. Uma das primeiras mensagens de Pedro foi: arrependei-vos, para receber a promessa. Depois ele diz: salvai-vos desta geração perversa. Presta atenção, por favor, a leitura. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A igreja teve um crescimento de mais quase 3.000 almas. Quantos estão entendendo? Atenção total, irmãos, para esta palavra, esta mensagem toda. Atenção é pouca. Versículo 42, nós vamos encontrar os 4 pilares da igreja verdadeira. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga comigo: doutrina dos apóstolos. E na comunhão. Diga comunhão. E no partir do pão. Diga partir do pão. E nas orações. Diga orações. Vamos lá, diga doutrina dos apóstolos. Comunhão. Partir do pão. E nas orações. Vamos ler o restante dos versículos para a gente fechar essa parte. Presta atenção à situação em que vivia a igreja primitiva, porque ela estava fundamentada nesses 4 pilares. Presta atenção, 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos. Era natural, irmãos, os apóstolos levantar paralíticos. Era natural os apóstolos ordenarem os cegos verem, os surdos ouvirem. Você está entendendo? Os sinais na igreja existiam, e é esses sinais que nós queremos aqui. É esses sinais que o bispo Vidal prega. Eu prego um evangelho de sinais, de cura, de libertação, de expulsão de demônios. Nós pregamos um evangelho vivo. Se alguma igreja no Suriname diz: aqui eu não quero essas coisas não, aqui eu não quero esse tipo de coisa, problema desses pregadores. Eu vou pregar o evangelho da Bíblia, eu vou pregar o evangelho completo, inteiro, o evangelho que traz a salvação, o perdão dos pecados, mas o evangelho que traz também a cura e a liberação. Vamos repetir o versículo 43 para a gente sentir bem a palavra. Em cada alma havia e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, isso aqui é outra coisa que nós devemos orar muito por essa nação. Todos os que criam estavam juntos. Há uma divisão muito grande nesse país. Há um separatismo. Há, irmãos, um exclusivismo tão grande nessa nação, que se o irmão A for visitar a igreja do irmão B, já gera um problema, porque na cabeça daquele líder o pastor quer tomar a ovelha dele. Na cabeça daquele líder, quantos estão entendendo? Eu aprendi que uma ovelha bem alimentada, uma ovelha que está no rebanho, que ela tem pasto, ela não deixa o seu rebanho. Agora, quando a ovelha não é bem cuidada, não é bem alimentada, está lá comendo capim seco, não tem palavra para alimentar a alma dela, ela vai embora. Ela vai procurar outro pasto, sim ou não? Mas vai bonito, irmãos. Vai bonito. Porque ela chega numa igreja e percebe a mensagem diferente. Ela chega numa igreja e vê que Deus ali realmente fala. Ela chega numa igreja e vê que Deus realmente ali opera. Você acha que ela vai ficar lá num lugar que ela não está vendo Deus trabalhar, cheio de pecado oculto, cheio de engano, cheio de mentira? Não, imediatamente ela tem discernimento. A ovelha não é boba. A ovelha é mansa, mas ela não é boba. Amém, meus queridos? Em cada alma havia temor. Que versículo lindo! E muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. 44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo olha que coisa linda. Vendiam suas propriedades
e fazendas, e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. Gente, não tinha ambição, não tinha pastores fazendo riquezas e riquezas, e o povo cada vez mais pobre, não. Os irmãos vendiam suas propriedades, chegavam com dinheiro aos pés dos apóstolos. Vem cá, irmão Odete está precisando. Vem cá, a irmã Maribel está sem casa. Compra a casa para a irmã Maribel e compra uma casa para a irmã Odete. Não, gente, a irmã Odete já tem casa, a irmã Maribel, mas está faltando alimento. E compravam alimento e distribuíam, não faltava nada para ninguém. Mas como está sendo hoje, irmão, a administração das igrejas? Chegar um irmão precisando, chegar uma irmã precisando, será que nós vamos socorrer? Quem é que está me entendendo, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha que coisa linda, o povo ficava feliz. Quem via aquela igreja naquele formato, diz: que povo lindo, eles repartem o que tem, eles não têm mesquinhez, eles não têm miséria, eles vendem o que tem e repartem. Que coisa bonita. Hoje a filosofia é assim, cada um por si e Deus por todos, não é? Mas isso não é o evangelho, irmão. O evangelho também é o partir do pão, que é um dos pilares que nós vamos implantar aqui nessa igreja. Vai ter dia, irmãos, que nós vamos ter aqui o culto das primícias, para nós levantar ofertas aqui só para doar para os irmãos carentes. Nós vamos fazer um trabalho diferenciado aqui. Nós vamos criar uma equipe para visitar e saber o que os irmãos estão precisando. E nós vamos levantar um fundo de caixa para ajudar as pessoas carentes. Rapaz, a irmã lá está com 3 papéis, boleto, não sei como você chama aqui, de energia, está devendo isso, aquilo outro, está sem gás, para nós socorrer essas pessoas, porque isto é de Deus e Deus sagrado. E não pense você que eu venho fazendo esse trabalho de agora, não. Eu faço esse trabalho já há quase 20 anos. Lá em Fortaleza, estado do Ceará, nós não contamos as vezes que levantamos uma oferta assim e entregar na mão do irmão, da irmã. Essa oferta que hoje não entra no caixa da igreja. E muitas das vezes a oferta que nós levantávamos era maior do que a primeira oferta que tinha sido levantada para a igreja. E as pessoas saíram dali assim: meu Deus, fora os alimentos, essa igreja é diferente, ela se importa com a gente. Ela não está preocupada apenas de nós trazer dízimos e oferta. Irmãos, nós precisamos ter essa vivência com Deus. Quem diz amém? Amém. Aleluia, diga: é possível. Presta atenção, 46, tenha calma, que nós estamos num culto de crescimento espiritual, e crescimento espiritual sem a Bíblia não existe. Presta atenção: e perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Sente-se adorando a Deus. Sente-se, por favor. Agora me diga se uma igreja dessa não cresce. Cresce ou não cresce? Cresce, sabe por quê? A irmã que está lá vivenciando um clima desse, é lógico que hoje você não vai mandar a pessoa vender sua casa e ficar de aluguel, não é? Venda a sua casa, traga para a igreja. Não, hoje nós não vamos fazer isso. Havia uma situação que até os impulsionava a fazer isso. Qual que era? Naquele período, irmão, presta atenção para você aprender. Quando o bispo estiver ensinando, você olha para cá, para o altar, que vai chegar o momento que eu vou pedir para tu ir para a Bíblia. Então, olha para cá. Naquele momento, o poder de Roma passou a perseguir quem era cristão. Então o que eles faziam? Eles tomavam os bens. Você é crente, perdeu sua fazenda, perdeu sua casa, perdeu tudo. Quem está entendendo? Então os irmãos não tinham, minha pastora, dificuldade de vender o carrão, a carroça, o boi, o que eles tinham, porque eles sabiam que de uma forma ou de outra
Eles poderiam perder, porque a igreja só veio ser reconhecida realmente depois do ano 300. Depois do ano 300, quando veio aquele imperador Agostinho, se não estou enganado, ele reconheceu a igreja. Mas até lá, os 300 primeiros anos foram de muita luta, de muita perseguição. Já se passaram mais de 2000 anos e a igreja está aqui. Ela saiu lá de Jerusalém, e ela se espalhou nos 4 cantos da terra. As 7 igrejas do Apocalipse não existem mais. As 7 igrejas do Apocalipse que estavam na Ásia Menor não existem mais. Pois bem, vamos avançar. Quais são os 4 pilares que fundamentam a igreja verdadeira? Para você dizer, aquela igreja ali é de Deus, Deus está nela. Aquela igreja ali, Jesus é o dono dela. Está aqui na Bíblia, versículo 42. Diga comigo: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Eu vou repetir: uma igreja verdadeira, ela anda na doutrina dos apóstolos. Mas de fato, o que é doutrina? O que significa doutrina? Doutrina, queridos, é nada mais, nada menos do que um conjunto de princípios que servem de base para um sistema. Esse sistema pode ser um sistema filosófico, pode ser um sistema político ou religioso. Então aqueles princípios que servem de base, aqueles ensinos que servem de base para um sistema é chamado de doutrina. Numa palavra mais simples, doutrina é ensino. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. É um ajuntar de ensinos, é um ajuntar de crenças. Então o que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos foi todo o ensinamento que eles receberam de Jesus. Quantos compreenderam? Eu me faço compreender aos irmãos? Quem está compreendendo? Glória a Deus. Aleluia. Então a doutrina dos apóstolos é o conjunto de ensinamento bíblicos. Quem serve ao islamismo, inclusive uma das religiões que está no país, ele vai buscar os ensinos, a doutrina, conforme o Alcorão de Maomé. Quem são os seguidores de Thales Russell, chamados de testemunhas de Jeová? Eles vão buscar os ensinos do livro A Sentinela, ou o Novo Testamento de Jesus. Quantos estão me compreendendo? Então cada religião tem os seus dogmas, tem os seus ensinos, tem as suas doutrinas. Porém, precisamos entender o que é 3 tipos de doutrinas que eu quero aludir aqui. Primeiro, a doutrina dos homens. Quantos ouviram? A doutrina dos homens. Muitas dessas religiões são baseadas em doutrinas e ensino de homens. E a maioria dessas seitas, elas dizem que viram um anjo, que desceu um anjo, que viram uma placa brilhosa. Elas são baseadas em supostas revelações. Elas disseram que ainda é a continuação do Evangelho, que o Evangelho não está completo e Jesus mandou mais um cadinho, mais um pouquinho. E aí vem uma nova seita, vem uma nova religião. Vamos para a Bíblia. O apóstolo Paulo diz: nós estamos pregando o Evangelho de Jesus, e se nós, apóstolo Paulo, os meus obreiros, voltar de novo aqui nessa cidade, ou até mesmo um anjo do céu descer aqui, olha o que ele está dizendo: se nós voltar aqui, ou um anjo do céu descer pregando outro evangelho, seja maldito. Quando vocês estão entendendo? Sabe por quê, irmãos? O evangelho é imutável. O evangelho não muda. Diga glória a Deus. Vocês vão entender daqui a pouco que hoje existe evangelho para tudo. Existe evangelho para quem quer continuar
no homossexualismo, sim ou não? Não já existe a igreja? Há um nome aí que eu me esqueci agora, que era uma pregadora, irmão, muito honrada no Brasil e no mundo, e de repente ela viaja para os Estados Unidos e se apaixona pela mulher do pastor. E o que acontece? Ela firma uma aliança com a mulher do pastor. Daqui a pouco ela traz a mulher do pastor dos Estados Unidos para cá e se casa com ela e forma a Igreja da Inclusão lá em São Paulo, né? Alguma coisa assim, me fugiu, uma pregadora muito... Lana Holden, obrigado, minha pastora. Está lá hoje a igreja chamada Igreja da Inclusão. Você sabia que lá nos Estados Unidos existe a igreja do nudismo? Que todo mundo fica daquele jeito, nu, despido, do jeito que nasceu. Então existem igrejas, existem seitas, existem movimentos para vários tipos de gostos. Sabe o que eu acho bonito nisso? É que a Bíblia já nos avisou desde os dias de Jesus e dos primeiros apóstolos. Então há 3 tipos de doutrina: a doutrina dos homens, a doutrina dos demônios e a doutrina de Deus. Quem pegou aí? Você pegou? A doutrina dos homens, que os homens inventam, os ensinos que eles inventam. A doutrina dos demônios. O que, pastor? Dos demônios. E a doutrina de Deus. A doutrina de Deus não muda. Eu estou nesse tópico aqui. Aleluia. O que é doutrina aqui é doutrina lá na China, lá em Xangai. O que é doutrina aqui é doutrina lá na Argentina. Você está entendendo? Amém. Doutrina é uma coisa, usos e costumes são outra. O que é doutrina de batismo nas águas aqui é doutrina de batismo nas águas lá no Canadá. O que é doutrina que Cristo nasceu de uma virgem é a mesma doutrina lá em Taiwan, lá na Índia, lá na Indonésia. Quantos estão conseguindo diferenciar a questão de doutrina e usos e costumes? Tem igrejas que pregam assim, ó, aqui homem tem que usar calça, é ou não é? Que aqui é a doutrina da igreja. O homem usa calça e a mulher usa saia, não é? Mas se ele for lá para a Escócia, ele não vai conseguir aplicar essa palavra, porque lá na Escócia o homem usa um saião desse tamanho, um vestidão parecido com aquele que a minha esposa tem. O pastor chegou lá de calça na Escócia, achando que ia pregar. O pastor disse: não, aqui o costume é outro, ponha o vestido. Você está entendendo? Você está sabendo diferenciar o que é doutrina e o que é costumes? Então não chame costumes de doutrina. A doutrina, ela é permanente. A doutrina, ela é imutável, ela não muda. Mas homens vieram com seus dogmas e estão querendo perverter o evangelho. O que é adultério aqui é adultério em qualquer lugar do mundo. O que é mentira aqui é mentira em qualquer lugar do mundo. O que é fornicação, prostituição, imoralidade, vícios que a Bíblia condena é em qualquer lugar do mundo. O pastor disse que foi pregar em um país e assustou, porque quando ele chegou lá no país, ele não falta um culto dia de domingo, como se diz no meu Ceará, nem na bala. Nem na bala eles faltam, é o dia inteiro de domingo na casa do Senhor, porque eles entendem que o domingo é o dia que o Senhor ressuscitou, é as primícias para Deus, igual as igrejas que nós apadrinhamos na África. Para quem não sabe, irmão, eu tenho 9 igrejas apadrinhadas na África, a qual eu ajudo com sustento missionário. No nosso culto de missão próximo, nós vamos começar a levantar ofertas para nós enviar para o pastor Mário Vasco.
Você está achando que é brincadeira? Entra no meu Face, procura lá Mário Vasco, conversa com ele diretamente, eu te dou a liberdade. Ele conversou comigo por quase um ano, querendo o nosso apadrinhamento, querendo que nós fôssemos o que eles lá chamam pai, né? O pastor eles chamam um tipo de pai, de apadrinhamento, de pai espiritual. E nós estamos com 9 igrejas em Moçambique, com mais de 500 crentes, 9 igrejas, 9 congregações. Tem delas que é aquelas casas de sapê, aquelas casas de barro. Quantos estão me entendendo? Só aquelas palhas, missionária, que você olha assim, oh meu Deus, onde é que a gente está? Ó, a estrutura nossa, a nossa estrutura, no ar-condicionado, os irmãos nem calor sentem. Lá é um culto por domingo, ele tem que pagar uma moto, irmão. Tem que pagar uma moto para seguir 150, 200 quilômetros. Às vezes um culto 30 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros no garimpo, a gente não quer ir fazer. Lá ele tem que pagar uma moto. Talvez esteja me ouvindo aqui, na minha gravação aqui, talvez vocês vão ver sempre os comentários dele, Mário Vasco. Vá no meu Face, por favor, Mário Vidal. Então nós mandamos para lá uma ajudinha. E eu já estou me programando para no fim do ano ou do outro ano, não sei, está nas mãos de Deus, irmos até Moçambique. Só que ele não está na capital, gente, ele está a 300 e tantos quilômetros de Moçambique, na cidade de Morumbala. E eu tenho que chegar lá, porque o meu propósito é construir um templo de tijolo lá para eles. O meu propósito é deixar um templo de tijolo construído. Eu preciso levantar $10 mil para pagar despesa de passagem, porque só a passagem de ida e vinda é R$10 mil. Só a passagem de ida e vinda é R$10 mil, fora o dinheiro que a gente precisa para alimentação. Então existem desafios diante de Deus. O que é doutrina aqui, é doutrina lá na África. Diga comigo, a doutrina de Deus é universal. Você pegou? Então o que acontecia lá nessa igreja? Presta atenção. Dia de domingo, não tinha quem fizesse eles faltarem culto. Mas, de repente os irmãos estavam com ópio, fumando ópio. E o pastor ficou perturbado. Isso vocês, quer dizer que se o irmão faltar um culto no domingo, vocês só falta arrebentar com ele, mas vocês fumam ópio? Pastor, é a cultura aqui do país. Eles ficam fumando ópio, como se fosse um cigarro, ok? Fumando ópio, soltando. E o pastor ficou sem entender. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo? Queridos, nós estamos pregando que existem 3 tipos de doutrina. E precisamos abrir os olhos da igreja. Porque Deus me trouxe aqui para o país do Suriname para doutrinar uma igreja. Para formar líderes, obreiros, mulheres e homens que nunca mais serão enganados. Se você ficar 3 meses, 6 meses comigo aqui aprendendo a palavra, você vai ver o nível de conhecimento que você vai adquirir. Não que eu seja melhor do que qualquer um líder que aqui está, pelo contrário, eu me sinto como um cão morto. Eu me sinto como um nascido fora de tempo, porque antes de mim aqui já havia homens de Deus aqui. Eu respeito a face dos anciãos. Eu respeito e honro aqueles que já foram antes de mim. Aleluia, eu não estou aqui para pôr fundamento onde já foi posto, mas eu sei o que Deus tem me dado. Faça um teste com Deus. Daqui a 3, 6 meses, como é que vai estar a sua vida, o seu conhecimento com Deus, porque eu estou aqui para entregar a palavra de Deus para você. Para você crescer. Para que você cresça e aprenda a servir a Deus e não seja nunca mais enganado. Então vamos entender de que se trata a doutrina dos homens. Efésios capítulo 4, todos na Bíblia, por favor. Efésios 4 e 14. Estamos no nosso culto de doutrina. Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Falando sobre os 4 pilares que fundamentam a igreja verdadeira. Eu disse Efésios 4 e 14. Quem achou pode ler para nos ajudar. Leia em voz alta. Pode ser até mesmo irmã Maribel no espanhol, não importa. Alô, irmã Maribel, a sua Bíblia é portuguesa? Língua portuguesa? Que bom. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento,
de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Presta atenção. Engano de doutrinas, levados em roda pelo engano de doutrina, por causa de homens que ensinam, só baseado em dinheiro, fraudulosa. Ele não quer curar a tua família, ele não está preocupado se o marido vai ser fiel à esposa, ele não está preocupado se a irmã vai parar de adulterar, de prostituir. Sabe por quê? Essa pessoa que ensina fraudulosamente, doutrina de homens, está preocupada só no seu ventre. A Bíblia diz que são cães gulosos, são ventres preguiçosos. Quantos estão me entendendo? Está cheio desse tipo de gente, irmão, que funda uma igreja minha aqui, abre uma igreja minha aqui, só para arrumar dinheiro. Está cheio desse tipo de gente, irmão. Quantos estão me entendendo? Que abre uma congregação aqui só para ver se melhora de vida, fazendo do evangelho causa de ganho. Lê de novo, minha pastora, porque esse versículo é muito forte. Escute. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É a doutrina dos homens. Eles enganam fraudulosamente. Talvez no passado tenham até sido homens de Deus, mas se corromperam, venderam a sua alma para Mamon, venderam a sua alma, e hoje não tem mais força de repreender o adultério dentro da igreja, não tem mais força de repreender a imoralidade, não tem mais força de chegar para o varão e dizer: varão, você está errado, você tem que amar a sua esposa, você não pode tratar a sua esposa dessa maneira. Não tem mais força de chegar para a irmã e dizer: olha, você tem que tratar seu marido bem. Não tem mais força de chegar para o obreiro e dizer: obreiro, você tem que ser fiel a Deus nos dízimos. Não tem mais força, porque agora eles ensinam fraudulosamente, eles ensinam a doutrina de homens, abandonaram a doutrina que é segundo a verdade. Veja Marcos capítulo 7, que hoje só dá tempo a gente falar sobre esse primeiro pilar. Marcos capítulo 7. Glória a Jesus. Estamos transmitindo ao vivo, sendo assistidos pela África, sendo assistidos pelo Afeganistão, sendo assistidos pelo Brasil, através do nosso Facebook, tá? Você pode compartilhar nossas transmissões, compartilha, mete o dedo lá e põe para frente, joga nos grupos no Suriname. Vamos divulgar essa obra, irmão, porque Deus me disse que dentro de 6 meses essa casa aqui já vai estar lotada. Olha como é que está. Nós estamos com 20 e poucos dias, olha aí. Deus está mandando as almas. Quem achou Marcos capítulo 7, versículo de número 7, olha o que diz aí, falando da doutrina dos homens. Culto de crescimento espiritual. Vá. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus está dizendo que esse tipo de ensinador estão honrando a Deus em vão. Deus não está se agradando de quem ensina doutrina de homens. Lê o versículo 8 para a gente fechar aí bonito. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como a lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. Ou seja, Jesus chegou num lugar, e aí só porque não lavaram as mãos, eles começaram a repreender. Ué, aqui a tradição é lavar as mãos. Não que isso não seja bom, sim ou não? Só que eles estavam esquecendo do principal, que era os mandamentos de Deus. Quando chegava a hora de dar uma ofertinha para a mãe, quando chegava a hora de honrar o pai e a mãe, sabe o que eles diziam? Não, eu dei na oferta lá do Senhor, na casa de Deus. Aí não faziam mais bem aos seus pais. E aí vem Jesus e diz: vocês estão invalidando o mandamento de Deus pelos mandamentos dos homens. Não é porque o camarada ofertou e dizimou que ele agora vai usar uma suposta fala para dizer que não vai ajudar o pai e a mãe dele, porque a Bíblia diz: honra teu pai. Quem está entendendo o que é mandamento de Deus? E o que é mandamento de homens? Os mandamentos de homens não agradam a Deus. Os mandamentos de homem nos desviam de Cristo. E é por isso que o crente, presta atenção que eu vou ter ganhado a noite. Se você voltar a ler a Bíblia
você vai ver como o diabo, irmão, vai passar mal diante de ti e da tua casa. Se você voltar a ler a Bíblia, irmão, ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, voltar a ler a Bíblia, você vai ver como o inferno vai ficar envergonhado, porque Deus vai te encher da palavra e você vai ter palavra para repartir com as pessoas. Glória a Jesus. Quantos entenderam a diferenciação que há em mandamentos de homens? O mandamento de homem vem para suplantar o mandamento de Deus. Vamos ver agora o segundo tipo de doutrina: doutrina dos demônios. Já pensou? O cara está no púlpito, mas não está sendo doutrinado pelo Espírito Santo. Existem vozes demoníacas doutrinando eles. Irmão, é tanta coisa que se eu for falar aqui não dá tempo. Mas veja comigo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, por favor. Daqui a pouco nós vamos fazer o clamor, a oração forte, a oração da fé, para orar por todas as pessoas que nos acompanham aqui na live, por todas as pessoas que estão aqui no culto. Nós estamos aqui numa transmissão ao vivo, direto de Paramaribo, país do Suriname. Nosso culto de crescimento espiritual. Estamos cheios da graça, irmão, para ministrar o poder de Deus nesta noite sobre a igreja. Porque a graça vem pela palavra. Quando você ama a palavra e tem negócio com a palavra, você é cheio. Olha o que diz aí, por favor. Qualquer pessoa pode ler, irmão. Doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Quem achou? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. 2 Timóteo. Não, é primeiro mesmo, só que é o 4:1. 1 Timóteo 4:1. Veja aí, por favor. Glória a Deus. Estamos falando dos 3 tipos de doutrina: a doutrina de homens, doutrina de demônios e a doutrina de Deus. A doutrina é um dos pilares fundamentais para a igreja verdadeira. Igreja que não tem ensino, que não tem doutrina, é só aquele pula-pula, oba-oba, muito louvor, tem tudo no mundo, mas não tem doutrina, não tem ensino. Essa igreja está sem um pilar, ela está com uma coluna quebrada. Quantos vocês estão me entendendo? Pastor que é pastor tem que ter a palavra do ensino. Não sabe ensinar, me desculpe, mas vou entregar, está longe de ser pastor. Não tem dom para ensinar, entrega a vara, porque nem cajado é. Você está longe de ser pastora. Você está longe de ser pastor. A Bíblia diz que o pastor tem que ser o apto para ensinar. Não sou eu não, está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, o pastor tem que ser pronto para ensinar. Pastor que não ensina, que não tem a doutrina, ele não pode estar no altar. Pode ser um pastor auxiliar, pode fazer como essas pessoas que tem que estar todo dia trazendo um pregador diferente, porque não tem ensino, porque não tem comida, porque não tem alimento. Pois eu digo para vocês sem soberba, se for para ficar os 365 dias aqui, eu fico 365 dias, todo culto eu trago uma palavra diferenciada. Sabe por quê? Porque eu como na mesa do rei, porque eu me alimento da palavra, porque eu fui ungido verdadeiramente para apacentar. Então vamos lá, olha o que diz aí, irmão, isso é muito forte. Confira, 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Doutrina de demônio existe ou não existe? Mas isso aí, bispo, deve ser lá nos centros espíritas. Isso aí, bispo, deve ser lá fora nos mundanos, não será não, irmão? Queridos, o que é que você acha? Que alguém que diz que serve a Jesus chega assim: não, o Senhor está falando no teu coração que você é uma mulher e pode se relacionar com outra mulher. Isso é doutrina de Deus ou é de demônio? Eu não estou falando, irmão, de ensinos lá fora. Eu estou falando que esses ensinos já entraram dentro da igreja. O que você acha de uma igreja que todo mundo está nu? Onde a Bíblia manda a gente ter modéstia, a gente ter pudor. As irmãs se vestirem com pudor, com modéstia, sim ou não? Quem é que está doutrinando, irmão, uma pessoa dessa? Está lá os vídeos, irmão, na internet.
Queridos, nós precisamos abrir os olhos. Doutrinas de demônios estão por toda parte. E como eu faço, bispo, para me defender dessa doutrina, desse ensino? Só lendo a Bíblia, só buscando o verdadeiro evangelho, você vai estar livre de doutrinas de demônios. Irmão, isso é tão perigoso que lá em Apocalipse, eu não sei se vocês já ouviram falar da doutrina dos nicolaítas? Está lá em Apocalipse. Vocês querem ver? Abre aí comigo, que essa aqui é de arrebentar. Tem muita gente que lê, mas não entende. Mas aqui, irmão, nós temos doutrina, tá? Abre aí em Apocalipse capítulo 2. Um abraço aos irmãos que nos acompanham. Deus os abençoe poderosamente. Olha o que é, irmão. Isso, que o diabo estava fazendo, querendo doutrinar essa igreja. Olha o que o diabo colocou no coração dessa pessoa. Presta atenção. Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Quem é que leu o 6? Último livro da Bíblia. Já estamos partindo para a finalização. Tem contudo a seu favor que aborrece das obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. olha para cá. Olha para cá, aqui ó. Jesus está dizendo assim, ó. Gostei, porque vocês odeiam as mesmas obras que eu odeio. As obras dos Nicolaitas. Explico já. Veja o versículo 15. Olha o 15. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Segue o que, meu filho? A doutrina dos nicolaítas. Agora me pergunte, pastor, que doutrina era essa? Naquele tempo, viu? Presta atenção. Nicolau, irmãos, foi um dos presbíteros da igreja primitiva. Quantos estão me ouvindo? Nicolau foi um grande obreiro da casa de Deus, que serviu no primeiro século junto dos apóstolos. Presta atenção, ó. O que ele faz? A esposa dele, uma capa de revista, uma modelo, uma mulher daquelas bonitas. Presta atenção o que foi que Nicolau fez. Chegou para os apóstolos, os apóstolos, com a mulher dele muito bonita, e disse: vamos fazer o seguinte, vocês podem usar a minha esposa, tá? Com uma condição, que a de vocês também seja usada por nós, porque Deus não tem nenhum problema com isso. Quantos estão entendendo? O que seria isso hoje, na linguagem de hoje? Troca de casal, sim ou não? Seria o que? Swing, sim ou não? Você já ouviu falar isso? Você nunca ouviu falar isso? Nunca ouviu falar? Isso faz parte de prostituir? Pois, irmão, esse presbítero chamado Nicolau implantou esse ensino, disse: não tem problema não, você pode usar a minha mulher, eu uso a sua. Quantos estão entendendo? Diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Não queremos doutrina de demônios, nós queremos a doutrina da Bíblia, irmão. É um homem para uma mulher, e uma mulher para um homem. Porque quando nós não obedecemos à doutrina de Deus, aí vem a sentença sobre nós. Me pergunte qual é. Me pergunte qual é. Quando não obedecemos a Deus, irmão, na questão sexual, vem o castigo de Deus sobre nós, e se chama as doenças venéreas. Eu estou entregando o que Deus está mandando. E não existe um nome mais bem dado para essa doença do que AIDS. A-I-D-S. Sim ou não? A ira do Senhor. Aleluia. Quem pegou? Os cientistas que deram esse nome não podiam ter dado um nome melhor. AIDS, a ira do Senhor, contra o sexo ilícito, contra o adultério, contra a imoralidade, contra a prostituição. Pois esse presbítero chamado Nicolau implantou essa doutrina, e na igreja do Apocalipse tinha isso, irmão, o chamado swing, chamado troca de casais.
E o que estamos aprendendo aqui hoje, nesse culto de crescimento espiritual? Que há 3 tipos de doutrina: a doutrina dos homens, a doutrina de demônios e a doutrina de Deus. Aleluia. Quem tem um glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. As falsas doutrinas, elas vêm através de homens maus. As falsas doutrinas vêm através de demônios. O cara está na igreja, era uma benção, mas saiu da igreja, aí começa a entrar por caminhos errôneos, e o diabo começa a doutrinar a mente dele. Daqui a pouco, irmão, não é igreja, é um bordel. Quando você está entendendo? É uma bagunça, adultério, é prostituição dentro da igreja, o pecado entra. Mas aqui, irmão, nós vamos, aleluia, bater de frente. Aqui nós vamos barrar, nós vamos clamar o sangue de Jesus Cristo, aleluia, para que Cristo Jesus seja glorificado nesta obra. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu quero que você veja comigo, irmão, que as falsas doutrinas nascem através de falsos mestres. Porque se o homem de Deus estiver na verdade, ele vai resistir o pecado. Você sabia que quem não está vivendo a verdade não tem força de resistir o pecado? Ele vê o erro e passa a mão por cima. É ou não é? Não, deixa lá, é ou não é? Sim ou não? Mas aqui nós não temos medo, irmão, de pregar a verdade. Porque se um não gostar, Deus vai mandar 10 que gostam. Se um não gostar, Deus vai, aleluia, sarar 2, 3 e a pessoa ali vai ser transformada. E se eu me corromper para agradar o A e o B, porque o irmão vai trazer um dízimo, porque o irmão vai trazer um pedaço de ouro, Deus vai desaprovar meu ministério. Lá na frente quem vai cair sou eu. Lá na frente quem vai adulterar sou eu. Lá na frente quem vai desagradar a Deus sou eu. Eu não posso abrir brecha para o pecado, porque se você abrir brecha para o pecado entra. Você tem que se fechar e saber que Deus te chamou para viver em temor e em santidade. Vamos lá, irmão, nós só tem aqui mais 2 versículos para nós encerrar. Preste bem atenção, vamos ver o que é a doutrina de Deus. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Os pilares que fundamentam uma igreja verdadeira. O primeiro pilar é a doutrina. Sem doutrina da Bíblia, irmão, sem a doutrina dos apóstolos, não é a igreja verdadeira. Quem achou 1 Timóteo 1, 10 e 11? Vamos lá. Qualquer pessoa pode ler. O culto de crescimento espiritual, os cultos de quarta-feira é assim, é com a Bíblia na mão. Na sexta-feira já é aquela explosão, é a ministração, é orando pelos dons, porque sexta-feira é o culto de cura e libertação, é o culto com propósito, é o culto de campanha. Mas hoje é o culto de crescimento, é para você crescer, aprender a palavra. Quem encontrou 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10 e 11, eu vou falar agora da doutrina de Deus. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Presta atenção, aí no final do versículo está falando de sã doutrina. É a doutrina curada, a doutrina correta. Vamos lá. Versículo 11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Olhe para cá, diga comigo, a sã doutrina. Diga a doutrina verdadeira. A sã doutrina só existe pelo evangelho da glória do Deus bem-aventurado. Não existe outra sã doutrina fora desse livro. Amém? A sã doutrina é aqui. É por isso, irmão, que se alguém vier pregar outro evangelho que está fora da Bíblia, não aceite. Pode ser o pastor, o apóstolo, pode ser o bispo, pode ser o profeta, pode ser o que for. Se vier alguém pregar o outro evangelho que não seja de acordo com o evangelho, a doutrina de Deus, ela é de acordo com o evangelho. É os ensinos de Jesus. Quantos estão me compreendendo? Então a verdadeira doutrina são os ensinos de Jesus. 1 Timóteo, vamos lá, no mesmo livro. 1 Timóteo, não tem, irmãos, não tem verdadeira doutrina sem os ensinos de Jesus. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Vamos lá. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Oh, glória a Deus. Quantos estão aprendendo neste culto? Vocês estão aprendendo?
Vocês aprenderam o que é a doutrina dos nicolaítas? Vocês já tinham ouvido falar disso? Não é sério? Não é sério? Muito sério? Não é? Vamos lá, quem achou 1 Timóteo 6, do 3 até o 5, eu vou ler, vocês acompanhem. Está escrito, 1 Timóteo 6, do 3 em diante: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Diz para vocês que o propósito deles é ganhar dinheiro. A Bíblia está dizendo o que? Aparta-te dos tais. Você entendeu? Quem prega um evangelho diferente do evangelho de Jesus, não é nem para a gente andar com esse tipo de gente, não é nem para a gente se acompanhar com essas pessoas. Quantos estão compreendendo? Está bem claro, irmão, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, aparta-te dos tais. Temos que vigiar, irmãos, porque as falsas doutrinas vêm por causa dos falsos mestres. Os falsos mestres não têm compromisso com a verdade. Os falsos mestres não estão preocupados em ver famílias saudáveis. Os falsos mestres não estão preocupados em ver casais bens. Os falsos mestres só estão preocupados em igreja cheia para arrancar dinheiro. Os falsos mestres só estão preocupados com ouro e com prata. Os falsos mestres até usam o sistema de falsas visões, falsas revelações, para alcançar o objetivo deles, encher os seus ventres. Você abre a internet hoje, é só o que tem. É profeta do Pix, é profeta. Não é dessa maneira. Deus vai usar alguém sim. Alguém vai olhar para você, vai te identificar como um homem de Deus, vai semear na tua vida, mas você não precisa fazer do evangelho causa de ganho. Quantos estão me entendendo? Para finalizar, um obreiro chegou para o pastor lá no Ceará e disse assim: pastor, como é que o senhor está? Estou bem, irmão, estou bem. E você, irmão, saiu da igreja, não apareceu mais? Aí ele olhou e disse: pois é, pastor, eu estava trabalhando de pedreiro, não estava dando nada, abri uma portinha lá em casa. A portinha que ele disse é um ponto de pregação, a igrejinha. Abri uma portinha, pastor, e está dando para comer o feijão agora. Você está entendendo que tipo de filosofia nós estamos vivendo? Na cabeça desse irmão, evangelho é causa de ganho. Queridos, que Deus nos abençoe e que possamos ler, buscar a doutrina de Jesus, a doutrina de Deus. Possamos jogar no lixo a doutrina dos demônios, a doutrina dos homens, e que possamos nos firmar na palavra, para que Cristo a cada dia seja glorificado. Qual é o primeiro pilar de uma igreja verdadeira? O ensino de Jesus Cristo, a doutrina dos... Se tu vê uma igreja que não tem ensino, vou repetir, não tem ensino, é só oba-oba, é só movimento, é só oração, é só profecia, é só revelação, é só muito louvor, é vaso para lá, é vaso para cá, mas não abre a Bíblia para ensinar a doutrina como nós estamos fazendo aqui, muitos outros pastores fazem no país, pode ter cuidado com essa igreja. Essa igreja não está conforme a doutrina, porque Jesus Cristo gastou um terço do seu ministério só ensinando. Eu vou repetir: de cada 30 horas, presta atenção, que Jesus fez a obra do Pai, ele gastou 10 horas ensinando, e gastou 20 horas curando e libertando. Pegou aí? É por isso que também não pode ser só o ensino, tem que ter os sinais. Eu vou repetir, porque eu estou treinando uma igreja para que seja uma igreja sábia, cheia do Espírito, e não existe ser cheio do Espírito sem a palavra. De cada 30 horas do ministério de Jesus, ele gastou 10 ensinando e 20 horas curando e libertando o povo, porque era muita gente doente, era muita gente magoada. É por isso que o bispo Vidal procura exercer o ministério completo,
Eu procuro exercer o ministério de ensino, hoje eu estou ensinando. Mas se for para nós estender as mãos e repreender a obra do diabo, irmão Odete, nós repreendemos. Porque o ministério de Jesus era completo. E Deus vai levantar homens e mulheres aqui cheios. Você sabia que eu fui orar em alguns garimpos aqui, as irmãs espantaram quando viram os demônios rolando, pessoas rolando no chão igual serpente assim, pularam para trás e ficaram com medo, porque nunca tinham visto isso. Diga comigo: a doutrina de Cristo. Diga bem bonito, irmão, para não encerrar bonito. Tem gente nos vendo do outro lado do mundo. Diga: a doutrina de Cristo. Diga: a doutrina de Cristo manifesta o poder do Evangelho. Aí quando a gente vive a doutrina de Cristo, a cura vem, a libertação vem, os casais são sarados, onde tem um adultério sai, onde tem as capas cai por terra, onde tem os vícios sai, onde tem a macumba não resiste, onde tem a doutrina de Cristo, irmão, o poder de Deus se manifesta. Vamos orar em nome de Jesus. Minha esposa, por favor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, irmão, pessoas estão sendo abençoadas do outro lado do mundo. Eu quero orar pelas vidas que a irmã Odete trouxe. Se apresente aqui, por favor. Aleluia, pode vir. Aleluia, Jesus é maravilhoso. Duas senhoras conosco aqui, duas jovens. Seu nome, por favor, minha bênção. Selma, vou orar por você, tá bom? Seu nome? Alane, vou orar pela Alane, para Deus dar vitória. Quantos creem, irmão, no agir de Deus sobre estas vidas? Se os irmãos creem, a igreja fica de pé para estender as mãos. Aleluia. Alane, vira um pouquinho aqui para frente. Isso, glória a Jesus. Não tenha medo, tá bom? Não se preocupe, eu vou te ungir aqui com óleo da unção. É o azeite. A Bíblia diz para nós ungir, ok? Aleluia. Quantos creem que Deus ainda fala? Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, não tenha medo. Jesus, tu és tremendo. Tu conheces, Senhor, o que se passa com Alanis. Eleva, show de rebate. Ai, Jesus poderoso, Senhor, tu és grande. Tu és grande, Senhor. E nesta hora de oração, Pai, eu quero repreender toda a perturbação que vem contra a vida dela. Solta a vida dela. Toda a perturbação do inimigo. Queima, Jesus. Eu sei, Jesus. Vai queimando. Queima toda a perturbação, toda a obra do adversário que foi feita, Senhor, para amarrar, para destruir a vida dela. Solta a vida dela, toda a obra de macumba, de magia dele. Solta a vida dela. Em nome de Jesus, queima. Eita, Jesus. Aleluia. Queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, queima. Vai queimando, Jesus, queima. Eita, Jesus já está desfazendo a obra de macumba. Queima, Jesus, queima. Faz a ria devagarzinho. Eita, vaso. Sai dela, sai dela. Tu não vai destruir a vida dela, eu te repreendo. Olha aí, irmão. Olha aí, irmão. O Senhor repreendendo a obra maligna contra a vida da Alanis. Meu Deus, a Alanis te pertence. Em nome de Jesus Cristo, todo mal que estava atingindo a vida dela já está vencido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eita, glória a Deus. Aleluia. Irmão, é um processo. É um processo, irmão Odete, na vida dela, para ser vencido, viu? É um processo. O Senhor não vai deixar ali o inimigo prevalecer na vida dela. O Senhor não vai deixar o inimigo se andar, porque o Senhor é Deus. Tudo aquilo que não é de Deus, o Senhor vai arrancar da vida dela, porque ela é um vaso escolhido. Eita, Jesus, em nome de Jesus Cristo, todo mal, aleluia, aleluia, fez seus ouvidos, não tenha medo. Pai, aqui está, meu Deus, esta vida. Visita a vida dela com a unção do teu poder, meu Pai. Ministra a tua glória, a tua unção, a tua bênção na vida dela. Em nome de Jesus, Pai. Que as bênçãos venham a se cumprir, meu Deus, na vida dela. Que toda perseguição do inferno, ó Deus, que se levantou contra elas, caia por terra. Em nome de Jesus, todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Aleluia. Já aceitaram Jesus? Ainda não? Estão apenas visitando? É isso, estão felizes com o culto, gostaram da palavra. Olha, há uma guerra, uma batalha na tua vida. Essa batalha só tu e Deus, só tu e Deus pode definir o final dessa batalha, porque
porque Deus espera que tu tome uma posição, tá? Deus espera que tu tome uma posição na tua vida. O inimigo quer de todas as maneiras te prender e te amarrar. O inimigo quer de todas as maneiras te atingir. Mas eu vejo alguém que ora pela tua vida. Deus está me revelando alguém. Eu não sei se é família, eu não sei se é pai, eu não sei se é mãe, eu não sei se é tia. Ela está confirmando aqui a revelação, irmão, dizendo: é minha tia. É minha, é verdade? A revelação é verdadeira? De levar na raça. E ela ora por ti muito, de dia e de noite. Eita Jesus, aleluia. Por isso Deus tem te guardado, viu? Creio que tem sido livramento. Creio que tem sido livramento que Deus tem te dado muitas vezes alta madrugada. Lamanda é calamácia. Deus tem cortado os laços de morte, viu? Que o inimigo já aprontou para tragar a tua vida. Mas quando o inimigo pensa que vai te tragar, o poder da oração do outro lado corta o laço e tu escapa. Então, filho, abre os teus olhos, viu? Vem para o caminho de Jesus o mais rápido possível, porque o Senhor quer fazer coisas novas na tua vida, viu? E tem um negócio aí que Deus vai desenrolar na tua vida. Tem um negócio aí que está meio confuso. Aleluia. Eu não sei se trata de negócio, se trata de relacionamento, mas tem um negócio confuso aí para Deus desenrolar. Deus te dará entendimento sobre o que eu estou te falando. Deus vai desenrolar, porque isso tem causado um pouco de perturbação dentro de ti. É verdade ou não é verdade? É relevância. Aleluia, tem causado um pouco de perturbação, mas Deus vai meter a mão e vai desenrolar. Aleluia, tu glorifica, só agradece o que Deus fizer, porque será para a glória de Deus. Tu crê nisso? Diga amém. Aleluia. Seu nome que eu esqueci. Selva, tu não viestes aqui à toa. Tu és uma escolhida do Senhor. E Deus tem um projeto muito lindo na tua vida, tá? Mas há uma barreira que Deus está removendo hoje dos teus caminhos. Escuta bem, muitas coisas que tu tem tentado fazer, muitas vezes não tem dado certo. Muitos planos teus que às vezes tu quer executar, parece que tem um empecilho, tem uma barreira e a coisa não flui. Mas de hoje em diante, aleluia, Deus vai começar a destravar as coisas na tua vida. Porque há uma perseguição, minha bênção. Há uma perseguição, há uma inveja, há uma guerra, aleluia, contra a tua alma. Mas o Senhor está colocando por terra todo este mal. Tu crê nisso? Você acredita que Jesus desfaz, aleluia, esses males, essas perseguições, aleluia, esses atrapalhos na vida do ser humano? Você acredita? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ministrar mais uma oração na tua vida. Senhor, aqui está ela, Senhor, diante da tua face. Só tu sabe o que se passa com ela. Deixa eu levar de ramasséia. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor declara a virada, a mudança, a bênção e a vitória na vida dela, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão sendo abençoadas pela oração, viu? Tome posse da vitória. Vai haver mudança. Quando você entra na casa do Senhor para adorar como vocês entraram, para pedir oração de um homem de Deus, Deus começa a agir na vida de vocês. Tá bom? Creio. E quando quiserem voltar, voltem. Tá bom? Gente, vamos ofertar, abençoar a casa de Deus. Você trouxe a sua oferta, venha deixar aqui no gasofilácio, ó. Oferte a Deus com alegria. Contribua, faça o melhor que você pode. Então não. Por essa obra. Hoje eu não tenho. Porque essa obra precisa, irmão, da nossa ajuda, viu? Uma obra talento, irmão, que a gente precisa. Eu, hoje, cantando aqui, e já vejo a necessidade de a gente preparar um retroprojetor para ficar aqui para os irmãos ver os hinos, né? Não é legal, irmão, ter um retroprojetor, a gente cantando e os irmãos, sim ou não? Acompanhando os hinos. Então, oferte com amor, dê o seu melhor. Isso eu vou trazer meu dízimo para a casa do Senhor. Eu nunca mais dizimei, vou dizimar. Eu vou dizimar, eu vou abençoar essa obra. Deus vai te honrar. Porque quando você semeia a obra de Deus, Deus investe na sua vida, tá? Isso também é uma doutrina bíblica, né? A doutrina bíblica diz que quem planta, colhe. Amém?
Vamos agradecer por este culto maravilhoso. Sexta-feira tem o clamor do meu dia, ok? O clamor do meu dia. E a campanha muito forte de cura e libertação. Vai ser tremendo. Vamos estar orando por revelação, pelos dons de Deus, pela profecia, Deus descendo as visões, as revelações, e o Senhor operando. Porque nessa igreja aqui, irmão, para a honra e glória do Senhor, tem a palavra e tem o dom de Deus. Aqui tem a doutrina e tem o dom de Deus. É incrível como Deus tem operado aqui, né? Então vamos encerrar o nosso culto. Vou convidar a pastora Rogéria para fazer a oração final. A missionária fez a primeira parte dos louvores comigo, eu trouxe a mensagem. A pastora Rogéria faz a oração final, orando também, abençoando todos os ofertantes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem está feliz por mais um culto na presença do Senhor? Aleluia. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos desde já agradecer a Deus por esta palavra, Senhor Jesus, verdadeiramente, Pai querido, no teu trono, Senhor, para as nossas vidas. Ó Senhor da glória, que nós possamos guardar em nossos corações, ó Deus, e assim, Pai querido, nos leva, Senhor, para nossos lares, nos guardando e nos livrando de todo e qualquer mal. Desde já nós queremos te agradecer pela vida de cada um que aqui chegou, pela vida, Senhor, de cada ofertante, de cada dizimista. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, muito obrigado. E desde já nós te agradecemos no teu nome santo. Amém, Jesus. E amém. Amém, amém, Jesus. Então, estão convidados. Convide mais alguém. Se você quiser trazer uma foto representativa, um nome escrito, sexta-feira, vai ser forte a campanha, tá, irmão? Sexta-feira profética, a unção que despedaça o jogo, culto de cura e libertação, tá? Receba, estenda as mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje sempre. Quem recebe diz amém. Peço perdão, eu ia convidar a Jó para louvar nas ofertas, acabei me esquecendo, mas o bispo está lhe devendo, tá? Deus abençoe, a paz do Senhor a todos.